lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 33. Eu vou ler 3 versículos para introduzir aquilo que nós iremos falar hoje. Quero que você abra no verso 3. Antes de nós lermos, quero que você entenda que nesse momento, Êxodo 33 conta a história da peregrinação do povo de Deus no deserto. Logo após o povo de Deus ter recebido a lei no Monte Sinai e logo após o episódio do bezerro de ouro. Ou seja, nesse capítulo Deus está expressando de maneira clara o seu desapontamento com o povo. E Deus sugere que não irá mais com ele, mas enviará um anjo para os guiá-lo. Olha lá o que está escrito no verso 3. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Pode usar a versão Nova Almeida atualizada aqui na projeção, que é o que eu vou ler aqui, tá? Verso 14 e 15. Vamos ler verso 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Irmãos, isso aqui é uma palavra poderosa a respeito de Moisés. É uma revelação grandiosa a respeito da necessidade da presença. E por que eu quero compartilhar com você hoje? Já foi falado aqui nesse púlpito que muito em breve nós viveremos na sociedade brasileira uma maioria de cristãos protestantes. Nós sabemos que na década de 60 e 70 nós éramos aproximadamente 5% da nação. Mas nós temos nas projeções que em 5 a 7 anos, projeções feitas pela Fundação Getúlio Vargas, que nos próximos 5 ou 7 anos nós seremos maioria no nosso país. Da mesma forma com que nós olhamos para esses dados e nós podemos nos encher de expectativas por aquilo que nós viveremos, eu confesso que ao analisar isso e analisar o contexto que nós vivemos hoje, meu coração também se enche de temor e de responsabilidade. Porque será que de fato, quando nós formos maioria, será que nós conseguiremos de fato implementar a cultura do reino? Será que de fato nós teremos um país com menos corrupção? Um país com menos homicídio? Um país que de fato a igreja que é maioria faz a diferença na sociedade? Esse é o questionamento que me vem. E aí, quando a gente analisa esses fatos e percebe situações históricas que acontecem, nós vemos que a igreja ela foi prevalecente quando de fato houve um despertar. Houve o chamado avivamento, aquilo que nós tanto procuramos e aquilo que nós tanto ansiamos. E uma coisa esses avivamentos têm em comum. O que esses avivamentos têm em comum? Uma sede e uma revelação clara da presença de Deus. E é justamente com isso, com esse intuito que eu quero trazer para vocês essa noite, que você haja de maneira clara a respeito da presença de Deus, para que você ajuste o que precisa ser ajustado, para que você discirna o que precisa que seja entendido. Então, nós estamos falando aqui de Êxodo 33, em que o povo de Israel ele tinha uma promessa. A promessa que eles herdariam a terra que mana leite e mel. E olha só, Deus havia prometido que enviaria um anjo à frente deles, para que nenhuma nação pudesse resistir. Irmãos, é maravilhoso receber promessas. Quantos aqui gostam de receber promessas? No entanto, Moisés deixou claro que independente de anjo, ele não sairia daquele lugar se a presença de Deus não fosse com ele. E que lugar era esse? Será que Moisés ele estava num lugar muito bom? Que ele poderia falar, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque mesmo que a presença de Deus não vá comigo, é muito incerto aquele lugar que eu irei. Não, irmãos, Moisés estava no deserto. Moisés estava em uma terra árida. Moisés estava num calor escaldante, quase igual ao que nós estamos vivendo aqui fora. Tem muita gente reclamando do calor aqui de Goiânia. Imagina. Então Moisés não estava em uma situação confortável. Moisés ele se posicionou e falou, eu não arredo o pé daqui. Você tem noção que Deus falou que iria um anjo? Ou seja, o que Moisés disse literalmente? Que independente do palácio
que o anjo vai me levar. Eu prefiro ficar no deserto. E aí, meditando sobre isso, trazendo para uma aplicação pessoal da nossa geração, será que nós teríamos a condição de sermos como Moisés e de nos posicionarmos e falarmos: eu não vou para tal lugar, eu não vou para palácio nenhum se a presença do Senhor não for? Será que a nossa geração teria esse pulso firme para declarar que eu não me movo se a presença não for? Eu acho que isso serve de alerta para nós. Hoje nós vivemos uma cultura em que as pessoas têm se distanciado cada vez mais da presença de Deus, onde as pessoas trocariam facilmente, não tenho dúvida que as pessoas hoje trocariam facilmente um deserto por um palácio, independente do contexto que aconteça. E ainda mais se falar que o anjo ia levar. Hoje seria muito simples ser seduzido por essa proposta. Mas por que Moisés não aceitou? Por que Moisés se posicionou? É isso que eu quero que nós aprendamos nessa noite. Da mesma forma que Moisés se posicionou, nós iremos também nos posicionar, amém? Então nós temos que nos atentar a isso. Nós vivemos em uma geração que muitas vezes é nos prometido resultados fáceis, é nos prometido resultados estrondosos, é nos prometido que as coisas são muito simples, que os ganhos são muito fáceis. E às vezes, também é nos prometido que os fins justificam os meios, que não importa o que você faça, o que importa é você ser bem-sucedido. Não importa o que você faça, porque seu primo da sua idade já tem isso, isso e isso. Não importa o que aconteça, mas a pessoa do seu lado já tem uma família estabilizada e construída. O que você vai fazer para conseguir esse sucesso? Esse é o contexto da nossa geração. Mas eu estou aqui para te lembrar que uma mensagem como essa, de que não importa o que você faça para conquistar aquilo que você sonha ou almeja como sucesso, é uma mensagem totalmente anticristã. A presença de Deus, ela tem tudo a ver com o processo que você vai viver. A presença de Deus, ela não está simplesmente na terra prometida. A presença de Deus, ela está no caminho. E infelizmente, o antropocentrismo, o que é o antropocentrismo, Álvaro? O homem no centro é o que mais tem crescido na nossa geração. E essa cultura, ela não tem simplesmente influenciado o mundo afora. Ela tem também se infiltrado nas igrejas. Ela tem se infiltrado nas cristandades. E aí eu te falo algo. Se nós formos por esse caminho antropocêntrico, não adianta a gente ser maioria. Não adianta a gente ser 80% do Brasil, nada vai mudar. Porque não tem a ver com simplesmente um número. Tem a ver com o coração, com a mudança de dentro para fora, com o entendimento correto daquilo que é fundamento na palavra de Deus. Então nós estamos em meio a uma guerra cultural, onde Deus tem sido retirado do centro. Mas como que a gente pode restaurar isso? Como que a gente pode mudar essa situação antes que fique pior? Nós precisamos entender que nós temos o dever, como cristãos, de evidenciar a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Deixa eu te falar algo. A presença de Deus, ela tem que ser evidenciada através de nós. E você pode achar, não, mas é muito difícil, Álvaro. É muito difícil. Porque aqui, num ambiente religioso, num ambiente de... E quando eu falo religioso, eu não falo a parte pejorativa, eu falo de uma reunião espiritual. No ambiente espiritual é muito simples. Mas lá no meu cotidiano é difícil, Álvaro. Eu te falo que não é. Porque isso é uma prática cultural nossa, em que nós servimos a Deus apenas no domingo. Mas hoje, é algo que a gente sempre bate na tecla, o Senhor nos chama por inteiro. O Senhor nos chama para responder a Ele por inteiro. Então não faz sentido se a gente servir a Ele só em momentos de reunião. E aí, a partir do momento que a gente começa a enxergar o mundo sobre essa ótica, as coisas começam a fazer sentido. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo tem identidade autônoma. Fala para a pessoa do seu lado, identidade autônoma, uma palavra difícil. O que é identidade autônoma? Nada nesse mundo existe por conta própria. Nada. Nada. Não tem nada no mundo que exista por conta própria. Tudo, e quando eu falo tudo, é tudo. Tudo aponta para o Criador.
Tudo, em última instância, aponta para o Criador. Cada parte da criação, ou aquilo que é subcriado pelo homem, está totalmente ligado a Deus. Cada pessoa que nós encontramos, cada vida que nós encontramos, ela está de alguma maneira conectada a Deus. O que cabe a nós? Nós trazemos essa percepção, nós trazemos essa ótica, essa visão. Você já reparou isso? Você já percebeu aquilo? As pessoas muitas vezes não conseguem ter essa percepção, porque hoje nós vivemos em um mundo na era da tecnologia, na era dos métodos, na era da gestão, e as pessoas vão se embriagando com isso e se esquecem que o próprio Deus é também responsável por todo e qualquer avanço tecnológico. O próprio Deus tem conduzido a história em tudo aquilo que diz respeito a avanço empresarial e estrutural. Ou você acha que é por acaso que a reforma protestante aconteceu no mesmo ano que a imprensa foi inventada, em que nós poderíamos imprimir milhares e milhares de exemplares da Bíblia? Você percebe que está tudo conectado? Você percebe que o nosso Deus governa a história a ponto de governar todas as coisas? Você percebe que os avanços da ciência é graça de Deus para conosco? Mas nós temos que estar atentos, porque isso é facilmente despercebido no nosso meio. E aí, nós sabemos que isso está na essência de nós. A palavra de Deus, o próprio Deus, está na nossa essência. Um exemplo claro que eu gosto de utilizar é o que está escrito lá em Gênesis, não precisa abrir, mas nós sabemos que lá em Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus criou os peixes, mas fala algo específico. Fala que Deus ordenou que as águas produzissem os seres vivos. Lá, um pouco à frente, fala que quando Deus foi criar as plantas, ele fala o seguinte, que a terra produz a relva. Ou seja, o elemento de origem dos peixes é a água. O elemento de origem das plantas é a terra. Se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se eu tirar a planta da terra, ela morre. Mas aí nós vemos logo à frente, que quando Deus foi criar o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, um homem separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Um homem separado de Deus, ele está completamente morto espiritualmente. Lá em Colossenses 1,17 fala o seguinte, nele subsistem todas as coisas. Mas hoje o Senhor te traz aqui para que você abra os seus olhos no que diz respeito a colocar a presença de Deus no centro de toda a sua história. No centro de toda a sua vida. Por mais que nós avancemos em muitos aspectos, mas todos os dias nós devemos colocar o Senhor no centro. Tudo é dele, por ele e para ele. E aí, a gente chega no ponto-chave a respeito da nossa percepção da presença de Deus. Emaús, o Senhor tem nos chamado para que nós fundamentemos a cultura da presença nessa casa. O Senhor tem nos chamado para fundamentar a cultura da presença que se espalhará nessa cidade, nesse estado e por toda a nação. Uma cultura onde o Senhor é entronizado e onde o Senhor é colocado no centro de todas as coisas. E quando eu falo isso, não é de uma maneira simplesmente geral, é uma maneira que abrange tudo. Porque deixa eu te falar algo. Se você tem a capacidade de colocar o Senhor no centro de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você vive, eu não preciso nem falar de uma reunião como essa. Porque se você consegue discernir a presença do Senhor no dia a dia, aqui vai ser só a glória. Aqui vai ser só a presença de Deus manifesta. Enquanto eu preparava, o Senhor foi me trazendo a memória de alguns momentos que nós já vivemos. Mas eu te falo que a cada dia nós viveremos mais e mais momentos como esse. Nós viveremos mais e mais momentos de enchimentos do Espírito. Sabe por quê? Porque a nossa percepção da presença a cada dia aumentará. A cada dia nós entenderemos mais a respeito daquele que nos criou. Daquele que conduz a nossa história, daquele que nos chama para influenciar essa sociedade. E hoje eu quero te chamar, eu quero te fazer esse convite, para que você junto comigo gastasse a sua vida nisso. Porque uma coisa é muito clara, cultura
não se forma sozinho. Cultura, não adianta só o pastor Vinícius vir aqui falar e pronto, a cultura da casa está estabelecida. De maneira nenhuma. A cultura ela é formada em conjunto. A percepção da presença é formada em conjunto. Mas eu te garanto, se 300 pessoas que estão reunidas aqui hoje decidem por viver essa cultura, aí você vai ver. Aí o fluxo leva. Aí nós entramos num ciclo virtuoso, onde as pessoas entram e já vão entrando na cultura da casa. E as coisas já vão acontecendo naturalmente. É isso que nós sonhamos, é isso que nós queremos viver. Então eu quero te fazer esse convite hoje, para que nós gastemos a nossa vida investindo nessa cultura, na cultura da presença. Sabe por quê? Porque se nós não formos intencionais naquilo que nós estabelecemos como cultura, outra cultura vai ser formada de forma espontânea. Tudo aquilo que você não estabelece como cultura, a cultura vai ser criada de outra maneira. Então o Senhor nos traz essa clareza para que nós sejamos intencionais naquilo que nós faremos. Que nós sejamos intencionais em cada momento. E é igual eu estou te falando. Que você seja intencional lá fora. Que você seja intencional em cada uma das suas conversas. Que você seja intencional no seu trabalho. Que você seja intencional na sua casa. Que você seja intencional na sua família. Que você seja intencional na criação dos seus filhos. Ou você quer dar espaço para o mundo formar essa cultura? E quando eu falo mundo, não é o nosso inimigo lá fora, é a cultura que é formada naturalmente. E a cultura que é formada espontaneamente, ela evidencia o coração do homem. Tudo que não é intencional, ele vai evidenciar o coração enganoso do homem. Tudo que não é intencional vai evidenciar a sua carne. Ou você nunca parou para pensar que você precisa de disciplina para ler a Bíblia, orar e jejuar. Mas para assistir um filme no Netflix, você não precisa de disciplina. Para você passar um tempo rolando o Instagram, rolando o TikTok da vida, você não precisa de disciplina. Ou tem alguém aqui que fala, não, hoje eu vou separar meu tempinho ali no TikTok. Não é. Mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de fato proveitoso para você, é necessário que você seja intencional. Então, quando a gente fala de cultura da presença, nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. A cultura ela é formada por valores fundamentais que sustentam as direções, as decisões e o foco de um lugar. Para quê, Álvaro? Porque isso, a partir do momento que a gente direciona isso é como se formasse trilhas. A partir do momento que a gente estabelece a cultura, a gente começa a estabelecer trilhas em que as pessoas vão chegando e elas já veem o caminho claramente. E é isso que o Senhor tem nos chamado a fazer. Porque, irmãos, deixa eu te falar algo. É muito ruim você ter que explicar um por um aquilo que está acontecendo. É muito ruim, por maior boa intenção que nós temos em tudo aquilo que nós fazemos. Mas é muito ruim a gente ter que explicar coisas que às vezes são óbvias. E às vezes você tem que chegar e clarificar isso para as pessoas. Mas a partir do momento que a cultura é estabelecida, o fluxo segue. A partir do momento que a cultura é estabelecida, não precisa mais daquele que direcionou explicar, mas as coisas acontecem naturalmente. E no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à presença de Deus, isso flui de uma maneira natural. A sensibilidade à presença vai fluir de maneira natural nessa casa. E Moisés deixa claro no verso 16. Olha o que Moisés fala. Êxodo 33, verso 16. Ele continua falando, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, o que nos diferencia de todos os povos da terra é a presença de Deus. É isso que nos diferencia. E aí, andando mais um pouco para frente, nós precisamos entender que aonde que está a presença de Deus? Aonde que eu encontro a presença de Deus? Nós encontramos a presença de Deus no processo. O objetivo de Deus, no primeiro momento, não era ao tirar o povo do Egito, não era simplesmente transportá-los à terra prometida.
O objetivo do povo de Deus com o seu povo, ao tirar do Egito, era para que eles tivessem um encontro com Ele. Olha o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 10. Vou ler até o 12. Êxodo, capítulo 3, verso 10 ao 12. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, isso Deus falando a Moisés, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus tira o povo do Egito para que comece uma nova estação de relacionamento mais profundo com Ele. O Senhor nos chama para que nós sejamos conduzidos no nosso dia a dia e nutridos pela presença dEle. Irmãos, nós estamos falando de uma geração que fala que os fins justificam os meios, mas deixa eu te falar, a presença de Deus, ela está no meio. Para sermos vitoriosos naquilo que Deus tem nos proposto, Deus, ele tem que estar no centro de todo o processo que você vive. Deus era no caminho. Ele não estava simplesmente lá na terra prometida. Porque a palavra de Deus é tão soberana e Deus é tão poderoso em sabedoria que Ele sabe que se a promessa ela vem antes do encontro, nós corremos o risco de valorizar mais a promessa do que o próprio Deus. Esse é o coração do homem. Mas saiba de algo, o objetivo final da sua vida é a presença. Não é aquilo que Ele já te prometeu. É aquilo que você vai viver no processo, relacionando com Ele, vivendo com Ele. E por que Moisés não se moveu sem a presença? Por que então que Moisés não se moveu sem a presença? Porque a presença era o que garantia a vitória. Porque a presença era quem trazia a provisão. Porque a presença era a coluna de nuvem, era a coluna de fogo, era o maná que vinha do céu, era a rocha que acompanhava, era a rocha que saía a água dela. A presença de Deus não era simplesmente um momento de êxtase espiritual que Moisés tinha. A presença de Deus era a fonte de vida de Moisés. Nada contra os momentos espirituais que nós viveremos nessa casa. Igual eu te falei, nós viveremos ainda mais. Nós desfrutaremos de ambientes cheios da glória. Nessa conferência nós seremos tomados pela presença de Deus. Mas não é só sobre isso. Não pode parar aqui dentro. Não pode você ter uma experiência com o Senhor aqui nessa casa, nesses dias de conferência, e você sair daqui e viver sua vida da mesma forma. Não pode você ser atropelado por um caminhão de glória aqui dentro, e na segunda-feira você sair correndo normal. Isso tem que te marcar. Isso tem que fazer diferença na sua história. E como que nós vamos caminhar a respeito disso? Nós precisamos entender que nós precisamos crescer em revelação de quem Ele é, crescer naquilo que é fundamento do Evangelho. Nós precisamos preservar cada um desses valores fundamentais do Evangelho. Qual que é o fundamento do Evangelho? É Cristo. Cristo é o fundamento do Evangelho. Ele é a pedra angular, Ele é a luz, Ele é o caminho. Ele é de quem Moisés é apenas a sombra. É sobre isso que nós temos que fazer com que isso cresça de tal maneira dentro do nosso coração que nós impactemos de uma maneira cultural o mundo que a gente vive. Irmãos, nós somos muito bons. O Senhor nos deu habilidades técnicas. Hoje a nossa geração é muito boa em desenvolver ferramentas, métodos eficazes. E isso não tem nada de ruim. Mas deixa eu te falar algo. Isso sem a presença de Deus não tem valor algum. Nós estamos a cada dia organizando o nosso culto, organizando as nossas reuniões. Mas, irmãos, nada vai corresponder à presença de Deus. Nada pode tomar lugar do que a presença de Deus. Hoje nós corremos o risco. O nosso risco é esse, de nos tornarmos muito bons em realizar coisas sem a presença de Deus. Hoje nós podemos criar sistemas, nós podemos ser bons gestores, mas sem Jesus isso só trará prejuízos. Em Êxodo 19, olha o que aconteceu. Em Êxodo 19, abre para mim Êxodo 19, verso 5, vou ler o 5 e o 6. Deus chama Israel para ser uma nação santa e de propriedade exclusiva. Olha o que Deus fala com a nação. Agora, pois, verso 5,
se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa é a palavra de Deus. Deus tinha falado para o povo de Israel que seria um reino de sacerdote. Mas o que aconteceu logo depois em Êxodo 20? Quem que era o sacerdote? Sacerdote era aquele que ministrava a Deus. Sacerdote era aquele que relacionava com Deus na época. Olha o que aconteceu no capítulo 20, no verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Nesse momento aqui, o povo de Deus, ele abre mão de ser a resposta para aquela promessa de Deus. Por medo, por tamanha grandeza, por medo da responsabilidade que viria. E aí você pode me falar, Álvaro, não, mas hoje não é o contexto que a gente vive. E realmente não pode ser o contexto que a gente vive. Sabe por quê? Porque no que diz respeito à nova aliança, Jesus ele veio para simplesmente rasgar o véu, abrir o caminho, o nosso relacionamento com o Senhor. Todos nós temos acesso a Deus, só que o homem, ele quer procurar intermediários. Isso é natural. E sabe o que aconteceu mesmo após Jesus? Houve uma ênfase no clericalismo. Houve uma ênfase nos intermediários do caminho a Deus. E o que foi necessário acontecer? Uma reforma. Teve que haver a reforma protestante. Para quê? Para repavimentar um caminho que Jesus já tinha construído a Deus. E aí, hoje, pós-Jesus e pós-reforma, nós vemos uma geração que muitas vezes prefere ficar no seu comodismo do seu banco do que assumir a responsabilidade de relacionar com o Senhor. O que vai ser preciso acontecer para você entender que o Senhor te chama para viver uma vida com Ele? O que vai ser preciso acontecer no mundo mais para você entender que você tem livre acesso a Ele? Quando você abre mão de viver uma vida imersa na presença de Deus, você age como esse povo de Israel. Ah, não, eu não preciso orar tanto. Quem precisa orar tanto é o pastor que prega todo final de semana. Eu não. Ah, eu não preciso ler tanto, estudar a palavra tanto. Não, quem precisa é Ele. Você entende o que você está fazendo? Você está colocando intermediário de novo. O Senhor te chama para ser um reino de profetas e sacerdotes. O Senhor te chama para ter um relacionamento genuíno com Ele. O Senhor te chama para enfatizar a presença de Deus em toda a área da sua vida. Mas aí, a gente vai por esse caminho. E aí, eu quero trazer mais um outro alerta que pode acontecer. Muitas vezes, nós temos sonhos, nós temos projetos que até começam em Deus. Isso aqui, quando eu preparava hoje, isso me pegou. Nós temos sonhos e projetos que começam em Deus. Mas ao serem sistematizados, ao serem enxertados em métodos, corre o risco de deixar Deus de lado. Pai, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor livre a igreja Emaús disso. Que o Senhor livre cada família disso. Nós temos a convicção que nós começamos essa obra em Deus. Nós temos a convicção que nós só seremos bem-sucedidos naquilo que o Senhor tem nos confiado, se a presença for a nossa prioridade. É por isso que nós colocamos, que nós priorizamos o relacionamento com Jesus. É por isso que, antes de tudo, nós queremos ter uma vida de devoção. É por isso que ontem nós ficamos aqui 8 horas orando pela conferência. É por isso que cada momento que nós vamos fazer, nós vamos bater na tecla. Não tem como servir nessa casa sem orar. A presença é a nossa prioridade. Nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos correr o risco de trazer sistemas e métodos para essa casa e perdermos aquilo que de mais importa. E aí, nós corremos um outro risco. Porque tudo que não tem a presença de Deus, guarda isso, tudo que não tem a presença de Deus na sua vida, tem uma alta, para não falar certeza, uma alta probabilidade de se tornar um ídolo para você. Porque é engraçado, nós como igreja evangélica, em um país que era majoritariamente católico,
nós tendemos a achar que idolatria é simplesmente você ter uma imagem na sua casa, ou ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Mas deixa eu te falar algo. A idolatria está mais presente no nosso meio do que você imagina. Nós estamos mais suscetíveis à idolatria do que você imagina. E a idolatria de fato é isso, é aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. E aí, a partir do momento que você começa a construir algo sem a presença dele, é certeza que vai tomar o seu coração. Então, quando você começa a construir algo, a construir o seu patrimônio, a construir o seu poder de influência, a de alguma maneira construir o seu poder, isso tem grande chance de tomar o seu coração. E aí, ainda mais, coisas legítimas têm o poder de tirar Deus do centro. Coisas legítimas como casamento, como filhos, como família. Irmãos, deixa eu te falar algo, nada pode tirar Deus do centro. Sabe por quê? E isso não é uma exigência de um Deus que é egoísta ou que necessita de alguma adoração. Isso é simplesmente uma proteção para você, porque tudo isso que nós falamos aqui passa. E se você se baseia a sua vida nisso, se porventura você perder ou se porventura você conquistar, o que vai ser da sua vida? Hoje eu estou aqui para te lembrar que você coloque todas as suas expectativas naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que não muda. A cultura da presença, ela nos protegerá disso. O homem, por natureza, é um ser totalmente religioso. O homem, ele nasceu para adorar algo. Se não for Deus, você vai estar adorando algo, isso é um fato. Vai ter alguma coisa no lugar de Deus. Nós precisamos de um foco supremo na nossa existência. Não existe neutralidade na nossa vida. Você tem que decidir, ou você segue ao Senhor e obedece àquilo que Ele manda, ou você vai cair em idolatria e desobediência. Sem Deus no centro, sem Deus tomando todas as áreas da sua vida, tudo vai perder o sentido. Tudo perde o sentido, porque tudo passa. E aí eu quero ir para o fim. Falando disso tudo, eu quero trazer aplicações práticas no que a cultura da presença vai fazer no seu dia a dia, naquilo que vai mudar as suas relações, as suas percepções. Porque nós precisamos entender que a nossa vida ela é profundamente afetada pela imagem que nós temos de Deus. A W. Tozer falava o seguinte: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Guarda isso aí. O ser humano ele possui 3 relações básicas. Nós somos criados para relacionar com Deus, com os outros e com a realidade, com a sociedade. E é interessante que isso é nítido nos pactos espirituais de Gênesis 1 e 2, onde nós temos o pacto espiritual, que Deus nos mostra que nós somos criados para relacionar de maneira íntima com Ele. O pacto relacional, que Deus nos manda ser fecundos e multiplicar. E o pacto cultural, que Deus nos colocou num jardim para cuidar e cultivar. É os 3 relacionamentos, com Deus, com os outros e com a realidade. E aí, nós mal percebemos que se nós rompemos essa conexão espiritual, esse pacto com Deus, esse relacionamento com Deus, as outras 2 são seriamente afetadas. E é por isso que eu decidi trazer essa mensagem hoje. É por isso que eu acredito que o Espírito me impeliu a trazer essa mensagem hoje. Porque se nós não temos uma percepção correta a respeito de Deus e o nosso relacionamento com Deus, o resto é totalmente afetado. É totalmente afetado. Por isso que Tozer falava isso, que a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. E o Senhor quer nos trazer esse alerta nessa noite. Qual que é a imagem que nós temos de Deus? Como que nós temos enxergado o nosso Deus? Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Nós já vamos para o fim. Queria que você ficasse de pé. Porque eu quero total da sua atenção agora para esse final.
quero que você reflita. Qual que é a imagem que você tem de Deus? Qual que é a imagem que você tem tido a respeito do seu Criador, do seu Pai? Você tem enxergado Deus como simplesmente um provedor? Ou você tem enxergado Deus como um ser que merece e que é digno de toda adoração, de toda exaltação? Qual que é a imagem que você tem de Deus? Qual que é a imagem que você tinha de Deus até esse momento? Deixa eu te falar algo. Nessa casa nós falamos muito a respeito de influenciarmos a sociedade. Nessa casa nós falamos muito a respeito de atuar nas esferas da sociedade. Mas eu quero te falar algo sério. Não adianta a gente falar de transformar as esferas da sociedade se Deus não estiver no centro das nossas vidas. Não adianta, a gente nem precisa pular para esse assunto. Se Deus não estiver no centro da sua vida, não venha me falar de transformar alguma área da sociedade, porque é impossível. Se Deus não estiver envolvido em tudo aquilo que você faz, é impossível nós o influenciarmos lá fora. Porque a percepção que você tem dele vai afetar os seus relacionamentos, vai afetar a forma com que você lida na sua casa, vai afetar a forma com que você lida com o mundo ali fora. Se nós tratamos, por exemplo, Deus como se fosse um gênio da lâmpada, sabe o gênio da lâmpada? Se você se relaciona com Deus dessa forma, deixa eu te falar algo, você só vai até Ele quando você precisa de algo. Sabe o que isso gera nos seus relacionamentos? Você só se relaciona com o outro para obter algum favor também. Você só vai relacionar com as pessoas ao seu redor para obter algo em troca. E aí, quando essa pessoa não tiver mais nada para oferecer, você vai descartar. Quantos aqui conhecem pessoas que porventura passaram por alguma situação muito difícil e falaram, não, eu preciso me apegar a Deus. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar na igreja. Ou eu preciso voltar para a igreja. E aí, quando as coisas acalmam, quando a poeira desce, ele esquece de Deus. Essa pessoa, ela tem um estilo de relacionar. Infelizmente, ela tem um estilo de relacionar. Ela se relaciona pela troca. Ela se relaciona pela barganha. Mas por outro lado, se nós nos consagramos ao Senhor e nós nos dispormos a servi-lo incondicionalmente, a consequência é poderosa. A consequência é servir os nossos irmãos. A consequência é servir a nossa geração. Você entende? Faz sentido, irmãos? Que a nossa percepção de Deus o Criador, Deus o nosso Pai, vai afetar todas as nossas áreas. Irmãos, colocar Deus no centro é essencial para restaurarmos o mundo quebrado. Colocar Deus no centro é essencial para restaurar o mundo quebrado. Eu não sei vocês, mas eu acredito que a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Quantos aqui acreditam nisso? A igreja de Jesus é a resposta de Deus para o mundo. Mas nós só seremos eficazes se a presença for o centro. Se Ele for o centro. Irmão, o sucesso para Deus não é sobre o quanto fazemos, mas é sobre o quanto Ele está presente naquilo que nós fazemos. Não tem a ver sobre a quantidade de coisas que nós faremos nessa cidade, mas tem a ver da quantidade de coisas que Ele participou nessa cidade. A estabilidade que muitos sonham não é um lugar ou alguma coisa, é uma pessoa. Hoje eu estou aqui para te falar algo. Tudo que você precisa é a presença. O resto é resto. Tudo que você precisa é a presença de Deus.